Até o plano dos inimigos executa a vontade de Deus. Esse é o nível da soberania apresentada na nossa leitura de hoje. Nós lemos do capítulo 15 ao capítulo 18 do livro de Apocalipse. Estamos na reta final desse juízo de Deus, exercido sobre um mundo, especialmente agora sobre aqueles que o rejeitaram, sobre aqueles que persistiram nos seus pecados, nos seus maus caminhos. E agora estamos então na reta final desse juízo de Deus. E uma das afirmações que me saltou a leitura foi a afirmação feita no capítulo 17, a partir do verso 16, quando o texto disse assim: a besta e os 10 chifres que você viu odiarão a prostituta. Eles a deixarão nua, comerão sua carne, destruirão o restante com fogo. Porque Deus colocou no coração deles um plano que executará a sua vontade. Até quando os inimigos se reuniram, se juntaram para lutar contra o Senhor colocou nos seus corações um plano que, na verdade, executaria a sua vontade. E com essa afirmação, o Senhor demonstra, numa de tantas afirmações aqui encontradas, a sua soberania, o poder imensurável do Senhor, que traria juízo e traria o desfecho final. Não porque tenha sido uma longa e árdua batalha, não porque o Senhor tivesse que desempenhar diversos rounds para conseguir enfraquecer o seu inimigo e por fim executar a sua vitória. Não. Mas porque o Senhor primeiro demonstrou grande misericórdia, paciência, tardou a sua ira por muito tempo, mas agora ele resolve, por fim, exercer o seu juízo final, trazendo o julgamento e a destruição final sobre aqueles que se colocaram como seus inimigos. E é isso que nós vamos encontrar do capítulo 15 ao capítulo 18. A partir do capítulo 15, nós temos aí mais uma imagem de 7 anjos que agora tem cada um uma taça de ouro nas mãos. Então nós temos 7 anjos e essas 7 taças que trazem as últimas 7 pragas que representam esse complemento da fúria de Deus. Essas últimas 7 pragas que vão completar o exercer desse juízo de Deus agora estão nas mãos desses anjos. Mas antes, no início do capítulo, nós já temos aqui uma imagem muito profunda, uma imagem muito bonita, onde diante de João, ele diz que vê diante dele uma multidão. Estavam diante dele todos os que haviam vencido a besta, sua estátua, o número que representava o seu nome. Todos seguravam harpas que Deus lhes tinha dado e eles entoavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. E eles entoavam e diziam: grandes e maravilhosas são as suas obras. Ó Deus, ó Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, Senhor? Quem não glorificará teu nome? Pois só tu és santo. Todas as nações virão e adorarão diante de ti, pois os teus feitos de justiça foram revelados. Aqueles que venceram a besta, aqueles que se mantiveram firmes, agora estão reunidos e estão ali entoando um cântico de glória ao Senhor, dizendo que o Senhor é grandioso, as suas obras são maravilhosas, os seus feitos de justiça se manifestaram e quem poderia resistir ao Senhor, ao Deus Todo-Poderoso? Então, esses anjos que carregam essas 7 taças, trazendo as últimas 7 pragas do juízo do Senhor, da ira do Senhor, começam então a derramar dessas taças. Em lugares diferentes, em circunstâncias diferentes, e à medida que cada um desses anjos derrama dessa taça, ele traz algum tipo de destruição, algum tipo de juízo ao fazê-lo. Nós temos a morte de todas as criaturas do mar, nós temos feridas horríveis que vêm sobre aqueles que tinham se curvado diante da besta, que haviam adorado a besta. Nós temos a transformação das fontes de água em sangue. Nós temos o sol que agora queima com seu calor, com calor intenso, aqueles que blasfemaram contra o Senhor. Nós temos dores e feridas contra aqueles que blasfemaram contra o Senhor. Por fim, no 6º anjo, nós temos o rio Eufrates que se seca, e também nesse momento nós temos 3 espíritos impuros, demoníacos, que se levantam para juntar os governantes da terra, para articularem ali uma grande força de batalha e vão se levantar numa
grande batalha, uma importante batalha contra o Senhor, e eles se reúnem, esses governantes, os seus exércitos, ali no lugar chamado Armagedon, onde eles se reúnem para lutar contra o Senhor. Quando o sétimo anjo, então, derrama da sua taça, nós temos relâmpagos, estrondos, trovões, ilhas que desaparecem, a cidade da Babilônia que se divide. Nós temos uma grande batalha sendo organizada, lideranças, exércitos se organizando para batalhar contra o Senhor, mas essa derrota já estava decretada e ela acontece sem muitas surpresas. E a verdade é que essa batalha é muito curta. Tudo que o Senhor precisava era apenas de um instante. Tudo o que faltava era apenas a definição, a decisão do Senhor de colocar um ponto final. Não importava e não importará o quanto essas autoridades se organizem, se planejem e juntem os seus exércitos. Ninguém é poderoso diante do Senhor, o Todo-Poderoso, o Deus das nações. Quem não temerá o Senhor? No capítulo 17, nós temos a apresentação, então, desse julgamento da grande prostituta, que é a ilustração usada para falar da Babilônia, que, na verdade, também transmite e fala sobre Roma, e fala, na verdade, para além da Babilônia, além da Roma, traz essa ilustração desse poder opressor ante Deus, né? Esse poder humano, dessa organização humana que se levanta em oposição ao Senhor, mas que certamente será derrotada por ele. No capítulo 17, no verso 14, o texto vai dizer que juntos eles guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os derrotará, pois é Senhor dos senhores e Rei dos reis, e com ele estarão seus chamados, escolhidos e fiéis. Essas autoridades se levantarão para lutar contra o Senhor, mas a vitória certamente será dele, o Cordeiro os derrotará, porque ele é o Senhor dos senhores, ele é o Rei dos reis. No capítulo 18, o texto anuncia a queda da Babilônia, a queda dessa grande nação que ousou se opor ao Senhor, que ousou agir contra ele, mas descobriu que tudo que o Senhor precisava era de um instante para exercer o seu juízo. Por 3 momentos, no capítulo 18, a expressão vai aparecer num só instante. O julgamento caiu sobre você, no verso de número 10. No verso 17, o texto diz novamente, num só instante, toda a sua riqueza se foi. No verso 19, mais uma vez, num só instante, tudo se foi. A grande potência, esse grande poderio mundial que se levantou e ousou se levantar contra o Senhor, num único instante, foi colocado abaixo, foi derrotado. E tudo que havia sido construído foi destruído. Todo o seu poder foi colocado por terra abaixo, foi transformado em nada. Porque o Senhor, o grande Deus, o Todo-Poderoso, aquele diante de quem todas as nações deveriam temer e tremer, ele exerceu, por fim, o seu juízo final. Se tem algo que essa leitura de hoje nos traz à reflexão, é que não importa o quão organizados pareçam esses opositores do Senhor, o quanto eles se organizem, se levantem e quantos exércitos possam acumular, nós não devemos nos amedrontar, não devemos temer, porque estamos diante do Senhor, o Todo-Poderoso, como essa multidão, como esses que estavam em pé e cantavam o cântico do Cordeiro, declarando que grandes e maravilhosas são as obras do Senhor, e os seus feitos de justiça foram revelados, foram manifestos. Devemos lembrar sempre que estamos diante de um grande e poderoso Senhor. Servimos ao Todo-Poderoso, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. E até mesmo quando seus inimigos pensam fazer planos e se articularem contra ele, a verdade é que esses planos são direcionados e o próprio Senhor coloca esses planos ali para que eles próprios executem a sua vontade. Isso fica evidente no texto quando ele vai dizer que a própria besta se levanta contra a prostituta. Eles que eram aliados e que foram aliados, um acaba destruindo o outro, acaba se levantando contra o outro, porque a verdade é que a vontade do Senhor sempre será soberana. E a Babilônia, essa grande estrutura de opressão que por tanto tempo fez tanta gente amedrontar-se, agora é destruída num único instante, porque a vontade do Senhor sempre será executada. Que essa reflexão, que essa leitura de hoje sirva para você de
inspiração, de conforto, como uma palavra de confiança. Certamente, ao longo da vida, ao longo da história, nós veremos muitas autoridades, governos, domínios que tentarão se levantar contra o Senhor, contra o povo do Senhor, mas que eu e você, em todo tempo, permaneçamos constantes, fiéis, seguros de que o plano do Senhor sempre será executado, a vontade dele sempre será soberana. Tudo que ele precisa é de um único instante. Ele só precisa da sua própria decisão. Por isso confiemos nele, aguardemos, sabendo que a sua vontade é boa, perfeita, agradável e no tempo certo. O Senhor há de executar o seu juízo e ele certamente há de cuidar dos seus. Porque aqueles, né, como o texto diz, estarão com ele, os seus chamados, os seus escolhidos e os seus fiéis. Estaremos sempre diante dele, que é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis. Compartilha essa reflexão com alguém que possa ser abençoado por ela, manda para um amigo, manda para um familiar e confie no Senhor, confie na sua vontade, no seu poder, no seu domínio, certamente ele será vitorioso sobre todo e qualquer inimigo que ousar se levantar contra ele. Deus abençoe você. Volta amanhã, que amanhã nós fazemos a última leitura, o último dia de leitura desse ano, fechando assim o nosso ciclo de leitura, lendo a Bíblia toda e refletindo sobre ela um pouquinho a cada dia. Volta amanhã. Deus te abençoe.